A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Bom, chegamos ao último episódio do nosso Pod Jovem, e nesse episódio o foco será como os jovens escolhidos por Deus para este tempo têm um papel vital como intercessores em suas comunidades e na sociedade. Os jovens compartilharão testemunhos sobre a oração e a intercessão e como isso tem moldado as suas vidas e as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que nós concordamos que a oração é uma arma poderosa. Nós sabemos que a partir do momento que a igreja se levanta e ora, algo acontece. Aquela oração de antes serviu como um combustível e o Senhor, Ele mais uma vez me deu sabedoria, coragem, muitas vezes, para prosseguir na caminhada. Ser cristão é reconhecer que você tem falhas, mas tem um Deus que é perfeito e que conhece, né? Então, é abrir mão das suas vontades e buscar viver a vontade de Deus. No mundo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não dão a devida importância a essa intimidade com o nosso Deus. E ouvir os jovens falando acerca disso é muito gratificante. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Pod Jovem. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho acerca dos intercessores do tempo presente, jovens chamados à oração. E o nosso versículo base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1, que diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. E hoje nós contamos com a presença do jovem Anderson Santos, seja bem-vindo. Amém, um prazer. E da querida Rebeca Santos, seja bem-vinda. Amém, um prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos nesse momento já com a nossa primeira pergunta para a querida jovem Rebeca. Rebeca, nós gostaríamos de ouvir da senhora o que significa ser um jovem escolhido para este tempo e como isso se relaciona com a responsabilidade de interceder por outros. Ser um jovem escolhido para este tempo é uma missão, né? Separado para uma missão. Deus, Ele escolhe algumas pessoas, a gente vai ver isso no decorrer dos exemplos bíblicos, que Deus Ele sempre escolhe algumas pessoas para elas estarem à frente, cumprindo a missão. Então, a responsabilidade de você ser escolhido é você estar ali dando o seu exemplo de santidade e cumprindo a missão, que é a missão máxima que o nosso Senhor nos deixou, foi pregarmos o evangelho dele para toda criatura. E isso se relaciona com a nossa responsabilidade de interceder pelas pessoas, porque quando temos esse propósito em nosso coração de servir a missão do Senhor, e quando vemos que muitas pessoas estão distantes do caminho do Pai, ou perdidos em caminhos que não agradam, então esse desejo, essa chama de interceder pela vida das pessoas, ela arde em nosso coração. Então, é um propósito aí que Deus Ele coloca em nosso coração de interceder. A gente tem exemplos como Moisés na Bíblia, que se colocou ali à frente do povo de Israel, quando o povo pecou, adorando aquele bezerro. Então, o Senhor diz ali a Moisés que ele saísse da frente, que ele iria destruir e iria fazer uma nação com Moisés e sua família. Mas Moisés ele se coloca na frente e intercede por aquele povo. E essa é uma das nossas missões como escolhidos para interceder pelo nosso povo em nosso tempo. E nós seguimos, com a próxima pergunta para o jovem Anderson. E nós gostaríamos de perguntar para você qual a importância da oração na construção de uma relação mais íntima com Deus. Amém. Acredito que a oração, é justamente uma conversa que nós temos com o nosso Pai, com Deus. Se a gente quer conhecer alguém melhor, nós para isso precisamos conversar, para conhecer a pessoa, E nós sabemos que Deus, Ele é um Pai que busca estar presente nas nossas vidas, Ele está presente conosco todo o tempo. Temos o seu Espírito Santo dentro de nós e com certeza Ele já sabe todas as nossas necessidades antes mesmo da gente vir a falar, Porém, Deus como Pai, Ele se agrada que a gente se chegue até Ele e conte as nossas necessidades, não para ter conhecimento, mas sim para a gente criar um vínculo maior, começar a desenvolver nossa intimidade para com Ele.
Então, a importância da oração é para buscar intimidade com o nosso Pai. Amém. Eu acho que nós concordamos que a oração é uma arma poderosa. Nós sabemos que a partir do momento que a igreja se levanta e ora, algo acontece. E nós gostaríamos de ouvir de você, Rebeca, se você tem algum testemunho que você poderia compartilhar conosco nesse momento sobre algo que você tenha recebido da parte do Senhor através da oração. Muito bem. Eu tenho um testemunho, eu era criança ainda. Então, quando eu era criança, muito pequena, eu tinha muito medo. Então, eu tinha medo de ficar só, eu tinha medo de dormir. Minha mãe dormia segurando na minha mão, assim. E eu tinha aquele medo, eu dizia, mãe, eu tenho medo do escuro, eu não consigo dormir. E ela sempre estava ali me falando, minha filha, ore para Deus tirar esse medo de você. Você tem que orar para Jesus tirar esse medo de você. Mas a gente, criança, né, às vezes a gente escuta as coisas, mas não compreende. Então, eu escutava que ela pedia para mim orar, para Jesus tirar aquele medo, mas eu ali não entendia muito bem. Eu lembro de não orar. Mas teve uma lição da escola dominical. Na época, era minha professora, tia Tati, uma pessoa que eu gosto muito. Então, ela falou uma missão sobre o medo. E ali naquela lição tinha uma das atividades, que a atividade era o seguinte: se você sente medo do escuro, sente medo de outras coisas, então bote um propósito e faça oração todos os dias, para que o Senhor tire esse medo de você, e Ele vai tirar. E ali, quando veio aquela lição, parece que aquela coisa que ainda não tinha se esclarecido na minha mente, quando minha mãe dizia, minha filha, ore que Jesus tire esse medo. Então, ali se esclareceu e eu coloquei aquele propósito, eu ainda criança, no meu coração, de orar para Jesus tirar aquele medo que eu tinha de ficar no escuro, de dormir sozinha. E eu comecei a orar todo dia de manhã e todo dia à noite, para Jesus tirar aquele medo de mim. Jesus, eu li na lição da escola dominical que o Senhor tira o medo, e eu quero que o Senhor tire esse medo de mim, do meu coração. E foi incrível para mim quando eu era criança, porque às vezes a gente, quando ainda não tem essa intimidade com o Senhor e não compreende como Ele age, mas o Senhor, Ele agiu ali e simplesmente aquele medo, Ele desapareceu do meu coração. Eu deixei de ter medo de dormir no escuro. Eu ainda criança, deixei de ter medo de ficar sozinha. Se me deixasse em um cômodo sozinha, eu saía correndo atrás da pessoa. Não ficava, né? Não ficava. Mas o Senhor, Ele tirou. Então foi marcante para mim essa experiência com o Senhor, porque ali eu compreendi que o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele as atende. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, né, Aleph? Com a gente certeza, está né? vendo a importância da escola bíblica dominical, né, na vida das crianças, dos jovens. Né, através de uma aula na escola dominical, você perdeu, né, começou a orar, a partir da aula você compreendeu que, através da oração, você poderia não ter mais esse receio, esse medo do escuro, né, e de estar sozinha. Então, a gente vê a importância, mais uma vez, assim como a gente conversou no episódio anterior, falando um pouquinho sobre a escola dominical, a importância de estarmos sempre na presença do Senhor. E aí nós seguimos para mais uma pergunta para o jovem Anderson, e nós te perguntamos para você como os jovens eles podem se reunir em oração por causas sociais, familiares, espirituais. Amém, uma boa pergunta. Como a gente já disse, né, a oração é uma conversa com Deus. Porém, tem situações que eu acredito que a gente não consegue vencer sozinho, né? Às vezes nós necessitamos de ajuda. Eu acho que o primeiro passo é esse, você reconhecer que tem algumas causas que não se trata só de você, ou um bem que não é só para você. Se trata de uma coletividade, de um problema que não envolve só você, né? Então, as causas, né, que atenderem a mais de uma pessoa, é importante o jovem, para isso, buscar ter amigos que o aproximem de Deus, né? Porque muitas das vezes costumamos chamar de amigos quem apenas está junto com a gente pelo que nós temos, né? Mas o nosso Deus é diferente. Ele está junto de nós por quem somos, né? E até Ele nos conhece ainda melhor que nós mesmos e ainda assim está conosco, né? É lindo pensar assim. Então, é importante para nós jovens buscarmos ter amigos que nos aproximam de Deus, se envolver ainda mais nas atividades da igreja. Eu acho que um bom exemplo disso são as orações para a mocidade, que a gente busca, começa a ter nossas primeiras oportunidades para dar uma saudação, para louvar, e também a escola dominical. Né? Por estar em turma, todo mundo ali buscando aprender, eu acredito que o professor vai se alegrar muito ao ver uma turma engajada. Né? E por que não
a própria turma combinar com o professor, eu vou puxar para o meu lado, né, como sou professor de juvenis também, eu ficaria muito feliz se meus alunos dissessem que tem alguma causa para ser apresentada. Eu tenho certeza que o professor da sala dos jovens vai se alegrar com isso e vai se reunir com vocês para orar por causas, porque a gente já sabe que a nossa oração não é só uma conversa entre nós, mas sim para o nosso Deus, né? Então ele vai ouvir e vai atender nossos pedidos. Amém. Eu acho que ficou muito claro essa questão da oração. Depois dessa rodada de perguntas, eu acho que nós devemos sempre, sim, escolhermos bem as nossas amizades, porque nem todas são proveitosas. A gente consegue tirar algo que realmente é relevante. E a oração é um exemplo para todos nós. A participação do círculo de oração adulto ou infantil. E eu acho que vale também ressaltar o Projeto Férias. Porque nós participamos assiduamente dos cultos da nossa igreja e é graças a essa participação que nós podemos afirmar que a oração é uma arma poderosa. E é nesse período que os jovens eles estão de férias, né, da escola, da faculdade, e eles têm mais disponibilidade, assim, tempo de participar, né, estar presente nos círculos de oração, nos cultos de oração, né, que nós temos aqui na quarta-feira, não é isso? Sim, sim. Então, a gente vê a importância da oração e a gente percebe que os jovens, eles têm esse desejo de estarem na casa do Senhor, de estarem participando dos trabalhos, círculos de oração, cultos de oração. Não é apenas pelo talento, porque a gente sabe que recebe, recebe o talento. O talento ali, tem bastante ainda. Mas não é apenas isso, né? Isso aí é só um complemento, né? O principal e o primordial é buscar a presença do Senhor. Está sempre buscando a presença de Deus. E uma das formas é através da oração. É verdade, eu acho que todo mundo concorda. Bom, nesse momento nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Chegou a hora de nos conectarmos de uma forma especial, porque nós somos escolhidos para esse tempo. O 19º Congresso de Jovens está chegando e o tema escolhido para este ano é Jovens Escolhidos para este Tempo. Não é por acaso que estamos aqui. Esse é o nosso momento. A nossa geração foi chamada para impactar e fazer a diferença. Serão dias intensos de louvor e adoração, com mensagens especiais vindas diretamente do coração de Deus, preparadas para fortalecer, renovar e encorajar a fé de cada jovem presente. Este é o momento de você fazer parte dessa história. Não perca nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro no Templo Matriz em Paudalho. 19º Congresso de Jovens. Jovens escolhidos para este tempo. Você não pode ficar de fora. Te esperamos lá. Estamos de volta, nós agradecemos a você que está aí do outro lado nos acompanhando pelas nossas redes sociais e EADPE Paudalho no YouTube e no Instagram também, não é isso? O tema do nosso podcast, nosso terceiro episódio, é Intercessores do Tempo Presente, jovens chamados à oração. Bom, eu acho que nós gostaríamos de ouvir vocês dizerem alguma coisa, as considerações finais, fiquem à vontade. Rebeca, Anderson. Muito bem, para as nossas considerações finais, eu quero deixar um versículo para a meditação de nós e de quem está nos assistindo em casa. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com nenhum negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos alistados por Deus, fomos escolhidos por Ele e sabemos que estamos em uma batalha. É uma batalha espiritual. E nessa batalha o importante é estarmos em comunicação com o nosso general, que é Jesus Cristo. Você sabe que em uma batalha é muito importante que o comandante ele tenha uma boa comunicação com todos os soldados para que a guerra saia bem, e assim também no mundo espiritual. Então eu quero chamar você que é jovem, adolescente,
que está aí ouvindo de casa, para que você, se ainda não tem essa vida de oração, que busque essa vida de oração. Eu me lembro que em uma fase da minha vida, quando eu era adolescente, era na época que começou a ter os vestibulares bíblicos, que a gente teve o primeiro congresso de adolescentes. Então, eu começava a ler ali a Bíblia. Eu me lembro que eu estava lendo o livro de Isaías, e eu lia e orava, e eu pedia muito a Deus sabedoria, coragem e ousadia. E nessa fase, eu orei bastante, e eu vi que depois esta oração, ela serviu para um período em que eu estava no ensino médio, estudando na escola integral, e ali a gente não tem aquele tempo que a gente tinha antes de estar orando. Então, aquela oração de antes serviu como um combustível, e o Senhor, Ele mais uma vez me deu sabedoria, coragem, muitas vezes, para prosseguir na caminhada. Então, eu agradeço ao meu bom Deus, e também agradecendo aos nossos pastores que têm cuidado da mocidade, o nosso pastor Ailton José Alves, que tem investido na mocidade da nossa igreja, ao nosso pastor setorial, o pastor Paulo, a sua esposa, a toda a coordenação, né, que nos deu esta oportunidade de estar aqui falando, e é um prazer imenso ter participado com você. Amém, amém, irmão Anderson. Amém. Eu também não poderia deixar de dizer, né, que estou muito grato pelo convite, né, de estar até aqui, agradecendo primeiramente a nosso Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede em nos fazermos presente aqui, também aos nossos pastores, como Rebeca já disse, né, que tem cuidado da mocidade, tem essa atenção para com os jovens, né, da casa do Senhor, e toda a supervisão das campanhas, né, tanto a supervisão quanto os dirigentes de campanha e mocidade das congregações, né, têm dado atenção e buscado ajudar os jovens a se manterem, na verdade, a chama acesa do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. Porque, por vezes, não que o Espírito Santo esteja se apagando, muito pelo contrário, ele se mantém aceso. Mas nós, se não colocarmos a lenha sobre o altar, o fogo ele começa a apagar em nossas vidas, né? Então é importante mantermos a comunhão com o Senhor. E como falar de comunhão sem falar de oração, né? Como a gente viu aqui, tantos exemplos. Eu gostaria de deixar apenas 2 versículos que eu me alegro muito quando leio, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Né? Elias é um exemplo de homem de Deus, de alguém que tinha uma vida de oração. Porém, a palavra do Senhor, ela é clara e ela não encobre erro de ninguém. Né? Apesar de Elias ser um homem que tinha comunhão com Deus, a palavra afirma aqui que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Porque por vezes nós lemos a Bíblia e por vermos exemplos de grandes homens de Deus, a gente pensa que aquelas pessoas eram perfeitas, mas não. Aquelas pessoas se iravam, aquelas pessoas tinham sede, aquelas pessoas nem sempre tinham um bom dia. Porém, o importante não é focar em quem nós somos, mas focar no Deus que nos chamou. Focar no Deus que nos escolheu antes mesmo da gente escolher Ele, porque a palavra dele diz que Ele nos escolheu primeiro. Né? Então, como manter essa comunhão com Deus? Orando. Elias, apesar de ser um homem falho, sujeito às mesmas paixões, devido à comunhão que ele tinha com o nosso Deus, ele foi atendido. A sua oração inicial foi pedido para que cessasse a chuva sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, porque Deus, ou melhor, Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha uma vida de oração. Então, assim como Elias, nós também servimos ao mesmo Deus. O que nos falta em nós, muitas das vezes, é essa posição, é essa sede, esse compromisso com Deus. Dizer, Senhor, eu sou teu servo, eu quero viver uma vida sincera e de acordo com a tua vontade. Porque ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é reconhecer que você tem falhas, mas tem um Deus que é perfeito e te conhece. Né? Então, é abrir mão das suas vontades e buscar viver a vontade de Deus. Amém, que Deus abençoe. Que alegria, né, Aleph, ouvir os nossos jovens trazendo testemunhos, falando da importância da oração, né? E quando a gente vê o mundo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não dão, né, a devida importância a essa intimidade com o nosso Deus. E ouvir os jovens falando acerca disso é muito gratificante, né? Amém. Bom, antes de finalizarmos, nós gostaríamos de convidar você que nos assiste para participarmos juntos, reforçando no dia 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro é o 19º Congresso de Jovens aqui do Setor 9 Paudalho.
E eu acho, Jailma, que vale a pena dizer aos nossos telespectadores o tema do nosso congresso. Escolhidos para este tempo. Bom, agradecemos a vocês, agradecemos a minha companheira Jailma, agradecemos ao nosso pastor por todo o nosso apoio, por todo o apoio dado a nós, agradecemos a sua esposa, a irmã Helenilda, e toda a supervisão das campanhas. E para você que nos assiste, não esqueça, dia 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, Congresso de Jovens em Paudalho, não faltem. E assim nós encerramos, né? O terceiro e último episódio do nosso podcast. Foi uma alegria muito grande receber todos vocês. Ao longo desses 3 episódios, nós aprendemos, nós ouvimos testemunhos e foi um prazer muito grande, não igualmente, é isso? minha gente, igualmente, Jailma. Amém. Quem sabe Deus a gente não se vê abençoe. próximo ano? Talvez? Produção, Talvez próximo sim. ano. Até lá. Tchau, tchau, minha gente. Amém.